Fala pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. E aí? Vamos responder aqui algumas questões que chegou para nós aqui pelo Instagram. Vamos lá. Perguntaram assim: a igreja passa ou não pela grande tribulação? Gente, é assim, ó, temos visões diferentes, né? Opostas sobre esse tema. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. No meu modo de ver, aparentemente, sim, a igreja passa pela tribulação, sim. Nós temos muitos textos em que indicam isso, tá? Um deles, rapidinho, para a gente não demorar aqui, Atos 1:8. Jesus Cristo diz assim: vai vir do céu um poder, e esse poder vai revestir vocês, ele vai fortalecer vocês, ele vai preparar vocês para serem testemunhas. Interessante que testemunha ali do grego é mártir. Então Jesus disse assim: esse poder vai fazer vocês mártir. O que é mártir, gente? Mártir é quem morre em prol de alguma causa. E nesse caso é o evangelho. Aí quando chega na hora de morrer pelo evangelho, Jesus fala: então agora eu vou tirar vocês daqui, porque vocês não vão passar. Então assim, parece um pouco incongruente, mas são visões teológicas, né? Então, eu penso que sim, ok? Me perguntaram assim também: o anticristo virá de Israel? Então, outros pensamentos teológicos aqui. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas assim, penso eu que uma corrente muito forte fala que ele virá dos muçulmanos. Por quê? Por ser a linhagem de Ismael. Uma vez que Abraão teve 2 filhos, e um filho foi o filho da promessa, que é Isaque, então a descendência de Ismael, e alguns acreditam que o anticristo virá daí. Porém, tudo é teoria, tá bom? Pode ser que sim, pode ser que não, ok? Me perguntaram assim, Hebreus 6, após abandonar a fé e desviar, é possível voltar a ser salvo? Então, Hebreus 6 ele vai falar sobre experiências muito profundas que você passa na comunhão com Deus. E Hebreus 6 vai dizer assim, se você se desvia depois de ter experimentado tudo isso, seria melhor você amarrar uma pedra no seu pescoço, porque você está colocando o sacrifício da cruz de Cristo à vergonha. Só que aí, gente, eu tenho Tiago, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: se alguém dentre vós se desviar e outro alguém o trouxer de volta, então você vai salvar da morte uma alma e uma multidão de pecados será encoberto. Então, nós temos textos que diz que sim, se uma pessoa se desviar, ela pode retornar, sim, é possível, sim, ok? Alguém me perguntou aqui, podemos participar de atividades esportes junto com ímpios? E como deve ser o nosso comportamento? Claro que sim, gente. Mateus capítulo 5, versículos 16, 17 e 18, Jesus vai falar assim: vocês são como o sal da terra. Por que sal, gente? Porque o sal é aquilo que dá sabor. Vocês, em outras passagens, a Bíblia vai falar assim: você tem que saber de responder com mansidão a esperança que existe em você. Aonde você vai fazer isso? Exatamente no meio de pessoas que não têm a mesma fé. Provérbios vai falar assim: ser sábio, filho meu, para que você tenha alguma coisa que responder àquele que se escarnecer de mim. Então, Paulo fala assim: se nós não formos participar desse tipo de movimento aqui, aquela pessoa falou esportes, tá? Não estou falando de saideira, de balada, de bagunça, nada. Paulo fala assim, se a gente não for participar de algumas coisas que as outras pessoas fazem, então seria necessário a gente sair do mundo. Então ele vai falar, qual que é o problema? Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com essas pessoas, entendeu? Então existe uma diferença, né? Mas participar sim. E aí a pessoa pergunta, como deve ser o nosso comportamento? Volta em Mateus 5, 16 a 18, Jesus fala, vocês são a luz do mundo. Então o seu comportamento deve ser o comportamento de quem é luz, quem carrega o Espírito Santo, quem é a carta viva, né, que as pessoas querem ler. Pessoas que são
você deve se comportar, como um embaixador do céu nessa terra. Você deve exalar o bom perfume de Cristo. Então, o seu comportamento deve ser assim. Legal? Me perguntaram aqui, explique se realmente na Bíblia houve relação entre anjos caídos com seres humanos ou não. Gente, outro assunto teológico. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Penso eu que é um pouco difícil. Se você pensar que um anjo fez relação sexual com um ser humano, você precisa pensar que esse anjo... Não estou falando de um demônio incorporar uma pessoa. Nós estamos falando de um anjo materializar. Você vai ter que pensar que esse anjo, ele tem o órgão genital masculino e ele produziu sêmen para que isso fosse injetado na outra pessoa, para que então ela pudesse ter um filho. E aí o texto vai falar que, né, existiam gigantes na Terra. Então, as pessoas que acreditam nisso vão dizer que exatamente foi isso. Um anjo fez sexo com um ser humano e nasceu gigante. Cara, por mais ficção que a gente assista, é um pouco difícil acreditar nessa tese, tá? Porém, são assuntos teológicos. Uns vão achar que sim, outros vão achar que não. Eu acredito que não, tá bom? Me perguntaram aqui, o que significa o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque? Meus irmãos, Hebreus vai explicar que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque, ele vem antes do ministério, né, de sacerdote, antes de ser instituído, antes de Arão, antes dos sacerdotes, antes do levirato, antes da lei. Melquisedeque aparece para receber o dízimo de Abraão e então poder abençoar Abraão. Então, o maior abençoa o menor. O maior é aquele que recebe os dízimos. Pelo menos é isso que o texto sagrado mostra. Então, pelo fato de Melquisedeque não ter genealogia, né, não ter ali nada escrito sobre ele, nem pai, nem mãe, ele aparece na história, recebe o dízimo, abençoa Abraão e desaparece da história. Então, atribui-se isso a Cristo, entendeu? Que Jesus, ele é acima, né? Ele vem antes dos sacerdotes. Jesus está acima, é uma ordem maior do que os sacerdotes terrenos, tá? Por isso que o texto sagrado vai dizer que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Me perguntaram assim, fala meu pastor, me explica um pouco sobre o pós e o pré-milenismo. Deus abençoe, santo. Gente, pré-milenismo são os irmãos na escatologia que acredita que haverá na Terra um milênio, um período de 1000 anos nessa Terra, depois que Jesus vem. Então Jesus volta, vence o anticristo, isso você vai ver Apocalipse capítulo 16, no Vale do Armagedon, ali existe uma batalha em que Jesus, com o sopro da sua boca, vencerá o anticristo. A partir daí, dar início ao que eles chamam de milênio, um período de 1000 anos. Apocalipse capítulo 20 somente vai falar sobre milênio. Os que creem no pós-milenismo diz que eles acreditam assim, que esse período em que nós estamos vivendo, toda a terra será evangelizada, porque Jesus disse, né, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Depois que isso acontecer, depois que toda a terra for evangelizada, então dar-se-á o início ao milênio, e Jesus virá depois, entendeu? Não necessariamente um período de 1000 anos, tá? Mas o termo usado é pós-milenismo, mais ou menos isso aí. Deixa eu achar aqui que chegou depois outras duas questões aqui. Pergunta para o santo, por causa do nosso canal Fala Santo. Vai ter um dia que eu vou gravar um vídeo só para explicar essa questão de santo, beleza, gente? Pergunta para o santo. Quando formos para o céu, vamos reconhecer, por exemplo, família, mãe, pai, irmãos? Vamos reconhecer a esposa? No caso da esposa, se formos reconhecer, se ela foi casada e o marido faleceu e depois dela se casou novamente, com quem ela vai estar no céu?
Uma vez perguntaram isso para Jesus, exatamente um exemplo como esse, só que falando de vários outros irmãos. E Jesus disse assim, que lá no céu ninguém se casa e ninguém se dá em casamento. Até porque, gente, lá no céu seremos espírito. Então, o espírito é espírito, não tem desejos carnais, ok? Agora, quanto a reconhecer, vamos lá. Eu vejo na Bíblia duas formas. Pode ser que sim e pode ser que não. Explico. Isaías capítulo 65, verso 17, a Bíblia diz assim, lá não haverá lembrança das coisas passadas. Então, peraí, se não haverá lembrança no novo céu e na nova terra, então possivelmente eu não vou lembrar. Primeira parte da minha resposta. Segunda parte, Jesus Cristo ele fala assim, naquele dia virão pessoas do Oriente, do Ocidente, e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aí, vamos lá, eu penso assim, eu pergunto, da onde eu conheço Abraão, Isaque e Jacó? Se não for do tempo em que eu estive aqui nessa terra, lendo a Bíblia, vivendo e pregando e ouvindo pregações e ensinamento bíblico sobre Abraão, Isaque e Jacó. Então, se eu na mesa vou assentar com eles, é necessário no mínimo que eu os conheça, porque você já pensou, você não os conhece. Aí você chega na mesa, tem lá 3 velhinhos, barbudo, ancião, sei lá o formato deles. Aí você vai olhar para eles, tudo bem, ok, aí, Pai Senhor? Quem são vocês? Então, assim, você entendeu? O que eu penso com isso? A Bíblia se contradiz? Nunca, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas isso é algo que está explicado em Eclesiastes 7,14. Se não for isso, depois eu corrijo nos comentários. Que diz assim, Deus fez esse em oposto àquele. Para quê? Para que o homem nada descubra do que virá. Então, são mistérios em que Deus deixou na Bíblia Sagrada. Nós só saberemos lá, entendeu? Pode ser que sim, pode ser que não. Me perguntaram assim, se Deus já determinou todos os nossos dias, não importa o que façamos, isso não mudará? Então, eu penso que se você estiver perguntando do dia em que você vai deixar esse mundo, né? O dia da sua morte, sim, não importa o que você faça. Como o pastor Cláudio Duarte fala, que todos têm uma senha, ninguém sabe a hora que essa senha será chamada, né? Mas uma hora ela é chamada. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, do planeta Terra. Pode ser da mais diferente forma a maneira que você vai deixar esse mundo, né? Existem N formas de você deixar esse mundo. Nada vai mudar, porque é Deus quem está no controle de todas as coisas, né? Agora, se a sua pergunta for, Deus determinou todos os meus dias, mas eu vou colher aquilo que eu planto, aí sim, aí é uma lei que Deus estabeleceu para a humanidade. De Deus ninguém zomba, isso está escrito em Gálatas 6,7. De Deus ninguém zomba, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Por mais que todos os meus dias estão estabelecidos nessa terra, aquilo que eu plantar, eu vou colher. E aí Deus não interfere. Você vai colher, porque ele já estabeleceu a lei, né? Já está estabelecida a lei. Deus, como rei, selou a lei com o seu anel, já era. Você vai colher o que você plantou, tá? Mas os nossos dias estão contados, sim, porque Deus é soberano, né? Sabe de todas as coisas. Pessoal, foram essas questões que chegaram. Muito obrigado. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fala, santo! Valeu!